por episódios como esse que Solo Leveling tá se mostrando como um dos melhores animes dessa temporada. Se tu não entendeu, fica aqui no vídeo que eu vou te explicar rapidamente o porquê dessa minha afirmação. Salve, salve rapaziada, Suzy aqui novamente com a minha opinião mais suspeita aqui do YouTube para mais um vídeo a respeito de Solo Leveling. As análises acabaram ficando um pouco atrasadas porque o ADM aqui passou mal e os episódios ficaram encavalados. Mas eu vou resumir rapidamente o que aconteceu no episódio 19 e já vou incrementar com a análise do episódio 20. De forma geral, o episódio 19 foi o episódio no qual nós vimos o nosso mano Samsung revelando ao mundo, enfim, que ele é um Rank S. E é isso, foi um episódio muito mais parado. No final do episódio, ele volta para aquela dungeon lá das torres que se assemelham muito aos níveis do Devil May Cry, no Blood Palace, no qual eles têm os níveis de 1 a 100. Ele vai lá pros níveis 80 lá, caceta, e começa a matar um monte de mob. Só que para facilitar, o que ele faz? Ele separa suas sombras em esquadrões. Aí tá lá, ele vai varrendo um monte de inimigos, o esquadrão dele vai matando lá, até que chega um momento que os mobs daquele lugar, no caso, os demônios, os moradores daquela dungeon, começam a derrotar os seus esquadrões. A sua mana começa a baixar e os seus esquadrões principais começam a diminuir. É nessa que ele torna-se necessário com que ele vai lá dar a cara e ele tente resolver por conta própria. Nessa ele começa a enfrentar os mobs. Num desses mobs que ele tá enfrentando, essa coisa aí com essa armadura dourada que lembra até um pouquinho, um certo aspecto, um cavaleiro Igris. Tem esse negócio aí do cabelão, pelo menos eu achei que é um pouquinho parecido. E aí que começa o episódio número 20, com ele enfrentando esse cavaleiro. Só que é óbvio que como o mano Samsung é totalmente roubado, ele vence sem mais e nem menos. E quando ele tava prestes a finalizar, essa desgraça desse cavaleiro fala assim: poupa minha vida aqui, não me mata não, não me mata não, poupa minha vida. Eu sinto muito, a vitória é sua. Aí o mano Samsung já mete assim: sua vagabunda, você pede pra que eu poupe a sua vida mesmo depois de você já ter matado uma cacetada das minhas sombras? Ela fala simplesmente: é exatamente isso mesmo, eu me rendo. Aí ele fala: tá bom. E simplesmente deixa ela lá, ignora a existência dela e volta pro seu objetivo. Só que nesse momento que ele dá as costas, a vagabunda já pensa: esse é o momento perfeito pra eu atacar esse retardado das costas. E quando ela vai atacar ele, o Tusk ativa seu escudo, protegendo o mano Samsung. É óbvio que ele já sabia que ela ia fazer isso, essa vagabunda é uma traidora. E aí que ele já vira com um olhar totalmente ameaçador e ela fala: pelo amor de Deus, poupe a minha vida, eu não tô a fim de morrer, eu faço o que você quiser, a minha família tá com a permissão. Aí o Samsung fala: sua vagabunda, então por causa disso que eu varri essas torres, esses níveis e não achei a desgraça da permissão. Ela fala: poupa a minha vida que eu falo onde tá essa permissão, pode ter certeza que eu vou te ajudar. Chega até ela e fala assim: sua desgraçada, como que eu posso confiar em você se você já mentiu na caruda? Ele faz um olhar ameaçador. Mano, esse olhar ameaçador é zica, tá? E ela se cagando de medo fala assim: pode. A mano Samsung fala: tá bom. Ele vai lá e fala: então sua desgraçada, se você me entregar a permissão e me levar até ela, a gente tem um acordo que eu não te mato. Ela fala: tudo bem, a gente faz isso mesmo. Só que aí antes dela levar ele até a permissão, ele chega nela e pergunta o seguinte: você escuta vozes na sua cabeça mandando você matar os humanos? Ela fala assim: sim, a gente geralmente, nós demônios aqui, a gente escuta umas vozes falando que a gente tem que proteger esse lugar. Aí ele pergunta: desde quando isso acontece? Ela vai lá e responde: desde quando a gente chegou aqui. Aí ele pergunta: como assim desde quando você chegou aqui, sua retardada? Como vocês vieram aqui? Ela: a gente tinha a nossa vida normal lá no reino satânico, só que a gente veio mandada pra cá. Aí quando ela começa a falar, ela simplesmente entra em curto, é como se o corpo dela fosse tomada, fosse possuída por alguém. Ela começa a falar uns negócios ali, sendo totalmente controlada. Ela fala que tá se preparando pra uma guerra contra um inimigo tão poderoso que nem todos os demônios juntos teriam força o suficiente pra vencer essa guerra. Aí depois que ela fala essa informação, ela simplesmente desmaia igual um pedaço de cocô, e o mano Samsung já agarra ela no maior estilo galã e manda o nosso amigo Feng, que na verdade tem outro nome, carregar ela até a casa dela. Aí chegando lá, ele chega lá no castelo do pai dela, que na verdade é um corno que parece o Drácula, Vladimir Tepes, pra aquele pessoal que já é mais antenado. Aí ele fala: por que você trouxe esse cara aqui pra casa, filha? Esse cara que simplesmente tem essas sombras satânicas que tá em volta dele. Aí o Samsung já até pensa: até que impressionante que esse bostinha consiga ver minhas sombras. Aí ele já fala assim: é o seguinte, corno manso, eu vim aqui atrás da permissão, que a sua filha aqui falou que vocês têm, e eu não vou sair daqui sem a permissão. Aí os caras levantam as espadas e as lanças na cara dele. O próprio corno manso do reino já até pensa: a gente não tem a menor chance de fazer com ele, tá? Então toma aí a permissão que a gente não tá afim de morrer, poupa a nossa vida aí, e é isso, leva a permissão. Aí o Samsung pega a permissão e ele fala: só mais uma coisa, seu corno manso do cacete, eu vou levar ela comigo. Não pense besteira, eu não quero comer sua filha. Eu só quero que ela venha comigo pra me acompanhar, já que ela sabe o caminho, porque ela vai ser muito útil na jornada. O corno manso, já que não tem o que fazer, ele fala: tá, vai, pode levar. Aí o mano Samsung usa suas invocações pra varrer um pouquinho mais dos andares, mas mais especificamente o andar de número 89, e ele fala que o Igris e o Ursão evoluíram respectivamente. O Igris para o rank S e o Ursão para o rank A. Ou seja, o bichão ele tá boladão. Se ele quisesse matar todo mundo do reino aí, ele mataria. Só que isso daí
aí não faz parte da missão dele. Aí ele fala assim, ó, ô sua vagabundinha, não se preocupa não que eu vou fazer tudo. Ela fala, não, cara, eu quero te ajudar. E ela fala, não preciso de você não. Ela fala assim, eu sou tão inútil assim pra você. Aí ele fala, não, eu só não quero que você se machuque, que é perigoso. O mano, ele é galã. O mano Samsung, ele é realmente um galã do cacete. Só que ele tá cagando pra isso. Ele só quer o Elixir pra salvar a vida da mãe dele, como eu já disse. Aí vai passando a andar, ele vai matando um monte de gente que ele tem que matar, passando pelos objetivos, o Igris e a caceta toda do seu exército vai matando, ele vai ultrapassando os andares, até que ele enfim chega no último andar, o andar do monarca demoníaco, que chega numa entrada triunfal com um dragão a lá Drakengard, ou pra quem gosta de Game of Thrones, a lá Game of Thrones, o cara já vem com um dragão metendo toda a sua imponência. Nessa, o monarca desgraçado, ele invoca um exército e o Samsung já pensa, pô, vai fazer a mesma coisa que eu? Ixi, ele vai lá, invoca o exército dele e começa uma luta do exército sombrio do mano Samsung contra o exército sombrio do monarca demoníaco. O mano Samsung, como não é bobo nem nada, ele já bufa todas as suas invocações pra ter uma certa vantagem, né? Já que em números ele tinha menos soldados, só que em força, obviamente, os soldados dele são muito mais poderosos, né? Luta vai, luta vem, o Feng solta um poder de fogo que deixa a guriazinha aprisionada, ela fica, nossa, esse é o verdadeiro poder do Senhor de Wu, eu nem imaginava. A minazinha até ela fica com medo, ela pensa, pô, eu sou do reino dos demônios e esse cara aqui é um intruso. De qual lado eu fico? Acho que obviamente ela vai ficar do lado do outro ali, né? Do lado do mano Samsung, que é obviamente mais forte. Aí o cara do dragão, ele solta um raio pra cima e fazendo com que a nuvem se encha de eletricidade e começa a chover raios no maior estilo Sasuke, fazendo o seu Haikiri, aquele dragão lá de raio que ele faz, é a mesma coisa, começa a chover raio, esses raios começam a acabar com metade do exército do mano Samsung. Aí o mano Samsung pensa, pô, se meu exército acabar nessa mesma velocidade, toda a minha mana vai acabar, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar o dragão. Então o que ele faz? Ele ativa a furtividade, escala o prédio, tenta acertar o dragão, só que o cara, ele simplesmente, ele sentiu a presença dele e desviou o golpe com a espada, o que significa que ele não conseguiu derrubar o dragão. Ele cai pra baixo igual um pedaço de cocô, faz um golpe combinado com o Feng, que na verdade ele tá chamando de Tusk, eu esqueci que ele tinha mandado nome. Ele faz um golpe combinado com o Tusk, o Igris, e ele arranca a cabeça do dragão. E é nesse momento que ele solta a frase, que é o nome do episódio: eu já estava cansado de olhar pra cima. Luta vai, luta vem, o infeliz do monarca demoníaco, ele é tão forte que ele rapidamente conseguiu vencer o Tusk, venceu o Igris, lutou de igual para igual com o mano Samsung, não deixando ele ter brecha para utilizar mana para recuperar o seu exército das sombras, e foi um dos poucos momentos que o Samsung aparentou ter um pouco de dificuldade, que ele apanhou um pouquinho, o cara segurou o cabelo dele como se ele fosse uma vagabunda. É um dos poucos momentos que a gente vai ver ele sofrendo em toda a obra, pelo menos é o que eu acho, eu não li o mangá inteiro. Aí a gente chega no ápice do episódio, mano Samsung sem mana, sem qualquer mana para invocar a invocação, ele sozinho no mano a mano contra o monarca demoníaco, e isso rendeu uma sequência de batalha muito linda, que os animadores de Solo Leveling estão de parabéns. Essa técnica que eu não canso de ver, de simplificação de traço para os caras ter uma luta mais fluida, é muito lindo. E olha que o traço nem tá tão simplificado, você vê claramente ali, a expressão facial tá muito bonito, você consegue sentir o impacto das espadas lá, ele é muito lindo ali, é muito da hora. Essa luta ali tá de parabéns, não tem qualquer reclamação contra esse momento. Aí chega uma hora que o monarca demoníaco dá um golpe, fazendo com que as adagas do Samsung voam e ele fique desarmado. Quando o cara ia finalizar a luta, o Samsung segura os seus braços e fala o seguinte: tá na hora de eu mostrar a minha capacidade depois de ter aumentado 100% de força e ter desenvolvido e ampliado o toque do dominador. E o que ele faz? Ele simplesmente virou um personagem de Mortal Kombat, arrancando os braços do monarca e lhe dando um gancho, mas um gancho tão forte que arrancou a cabeça do monarca, e o laser que ele ia soltar no Samsung, ele lançou no céu, fazendo com que tudo explodisse a lá Power Rangers. E depois que esse infeliz foi derrotado, ele chega na guriazinha e fala: aí, sua infeliz, volte pra casa e diga ao seu pai que agora é o seu clã que manda por aí, o clã Hatsu. Ela olha pra ele e fala: obrigadão, mas você errou o nome do clã. Esse não é o nome do clã, não. O nome do clã é Hajiro. Eu, se fosse ele, eu xingava ela de volta, porque o cara teve o maior trabalho pra salvar ela, colocar o clã dela em liderança ali, ela vai lá e corrige, mano. Mereceu um soco. Com relação às cenas de ação que tem nesse episódio, são só isso. Mas o episódio ele não tem só essas cenas. Ele teve algumas cenas que eu não comentei, que são referentes às formigas, que lembram bastante Hunter x Hunter, essas formigas modificadas e super poderosas, que estão causando terror e destruindo tudo, fazendo com que a Associação de Caçadores Internacional entre com a Associação de Caçadores da Coreia para eles montarem um plano com no máximo até 11 caçadores Rank S, incluindo o mano Samsung, para poderem derrotar essas formigas, que eu vou usar o termo formiga quimera por causa do Hunter x Hunter. E é isso que aconteceram nesses dois episódios. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês estejam curtindo o Solo Leveling. Qualquer coisa, tá aí o campo dos comentários para vocês me xingarem ou elogiarem. Tamo junto.